Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos reunidos novamente, agora às 22 horas, como sempre fazemos, retornando ao nosso horário habitual. Estamos dando início então. Francine, João Carlos, boa noite, sejam bem-vindos. Morgana, deixa eu ver por aqui que eu consegui me conversar com vocês. Cláudia, boa noite, seja bem-vindo. João Carlos, Patrícia, deixa eu ver aqui para ficar tudo certinho. Então, retornamos ao nosso horário habitual, às 22 horas, graças a Deus. Foi uma semana só que nós tivemos que alterar o horário, mas estamos de volta, né? O horário das 22 horas. Luciana, boa noite, seja bem-vinda. Estamos aqui todos juntos. Ana, Aldenice, Patrícia. E enquanto vocês vão chegando, eu vou mandar os aviõezinhos por aqui. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Vou mandar os aviõezinhos por aqui, ver se eu consigo seguir diferente. Aqui está meio estranho hoje o Instagram, mas a gente consegue, se Deus quiser. Vamos seguindo em frente. E eu vou deixar alguns recados para vocês. Clara, boa noite, seja bem-vinda. Carlos, boa noite. Quanto tempo, hein, Carlos? O Carlos aí, por conta dos meninos, não pôde estar conosco na semana passada, mas já retornou conosco aí, Carlos. Seja bem-vindo. Um beijo para a Natália também. Paulo, boa noite. E então, preciso dar uns recados para vocês. Retornamos esta semana às 22 horas e o Carlos estava falando, Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. Amanhã a live vai ser feita pelo perfil pensamento.espírita. A live Momentos com Jerônimo será feita pelo perfil pensamento.espírita com a nossa querida Martiele, que acabou de entrar. Então, recado dado. Cristina, boa noite, seja bem-vinda. Cláudia, um beijo para o Everton. Gratidão a cada um de vocês. Mari também, bem-vinda, querida. Gratidão a cada um de vocês que estiveram conosco na live de ontem, que nós fizemos pelo Casa do Caminho de Patrocínio. Agradeço, não tive a oportunidade de cumprimentar cada um de vocês, mas eu fiquei muito feliz com a presença de vocês. Só mandei um beijo grande para o Everton, né, no finalzinho, mas não dava para a gente fazer esse cumprimento como normalmente aqui a gente faz, né? Mas eu fico muito feliz da presença de vocês. O Everton está mandando um beijo para todos e nós retribuímos um beijo grande para o nosso querido Everton. Foi emocionante, Ana. Olha, sinceramente, ontem eu estava comentando com a Flavinha, eu estava bem intuído. Eu não estava muito legal no dia, até antes da live, veja como que são as coisas, né? O domingo, às vezes, a gente acaba ficando um pouco meio que apreensivo, um pouco meio diferente, né? E quando eu comecei a fazer a live, literalmente eu me senti bastante intuição e nós conseguimos fazer uma live muito tranquila, muito serena, muito envolvente. Eu gostei muito dela também. Depois foi um bate-papo muito agradável, depois que nós tivemos lá com a nossa querida amiga. Então, o recado que eu queria passar para vocês agora, especificamente, é que amanhã a live Momentos com Jerônimo Mendonça será feito pelo perfil pensamento.espírita, que é da nossa querida Martiele, que é parceira da gente neste projeto Momentos com Jerônimo Mendonça. O projeto, na verdade, faz parte eu, a Martiele e a Ana Paula. Ana Paula que faz toda a arte de divulgação das nossas lives, né? Ari, boa noite, seja bem-vindo. E a Martiele, quando por alguma razão eu não posso estar fazendo a live, a Martiele me substitui. Clara, eu baixei no meu perfil do Instagram, do Instagram também está, eu baixei no perfil do Instagram, mas também no meu canal do YouTube, tá? Eu posso te mandar depois, Clara, eu te mando o link, dá para você assistir. Eu baixei a live de ontem, foi muito boa assim, né, Cláudia? Foi muito boa, eu gostei também.
São raras as vezes que a gente sai muito realizado de uma live. Ontem eu consegui essa energia, foi muito gostoso e gratificante. E como eu estava dizendo, faltou o João e o Ari. A Anice está dizendo. E o que eu queria falar para vocês é o seguinte, na verdade, Ana, boa noite, seja bem-vinda. O que acontece? Esse projeto, né, que a gente faz em conjunto, quando eu não posso, a Martiele me substitui com muita propriedade, tranquilamente. Rose, boa noite, seja bem-vinda. E eu ia participar no dia de amanhã, às 21 horas, no Home Office Espírita. E então, já tinha acertado com a Martiele dela estar participando, trazendo uma live de um tema muito próprio, relativo, inclusive, a esse momento do Setembro Amarelo. E por conta disso, já tinha ficado já pré-agendado. Aí o pessoal me informou que a minha participação no home office vai ser no mês que vem. Houve um equívoco lá na escala, né? E então a nossa participação vai ser no mês que vem, mas não por isso. A Martiele já estava programada de fazer essa live, então ela vem fazer a live sozinha. Eu vou deixar a Martiele tomar conta do pedaço. Eu não vou ficar nos bastidores, ou só, como é que fala? Vou só nos comentários. Babi, boa noite, querida, seja bem-vinda. Então vou estar só nos comentários, tá? Na live de amanhã. Vou estar como vocês, aí do lado de lá, e a Martiele vai estar do lado de cá pelo Pensamento Ponto Espírita. Eu queria convidar a vocês também para fazer 2 convites. Na próxima quinta-feira, às 19 horas, eu vou fazer uma palestra no Centro Espírita Cristo, Amor e Caridade de Conceição de Macabu, no Rio de Janeiro. Aí, ó, terra do nosso querido Ari. E a palestra pelo Google Meet, depois eu vou disponibilizar o link para vocês, vai ser às 19 horas, então já vai estar aberta a sala a partir das 18 horas e 45 minutos, e o tema é um tema muito oportuno. Estamos vivendo ou simplesmente existindo? É uma pergunta que a gente faz, né? E nós vamos conversar sobre esse tema na próxima quinta-feira, às 19 horas, lá no Centro Espírita Amor e Caridade de Conceição de Macabu, Rio de Janeiro. E esse povo que está me convidando tudo para ir para fazer palestra virtual, depois vocês me aguardem, quando passar a pandemia eu vou fazer tudo palestra presencial, hein? Aí vamos rodar esse Brasilzão aí, vamos lá. E na próxima sexta-feira, a Babi entrando pelo Taperinha de Jesus, bem-vinda, Babi. Na próxima sexta-feira, às 22 horas, pelo nosso perfil aqui, Reflexões.Aloísio, nós vamos ter a presença de Márcia França, que vai estar aqui conosco. Márcia França, ela é presidente do Lar Espírita Pouso do Amanhecer de Tuiutaba, a creche que foi fundada pelo Jerônimo, né? Na verdade tem o nome de creche, mas na verdade é o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que foi fundado pelo Jerônimo. Meu querido Uriel, boa noite, meu querido amigo, gratidão pelas suas imerecidas palavras na palestra que você me dirigiu a mim, na palestra que você fez aqui no Instituto Eurípides Barçanufo. Gratidão pela sua presença, e eu só tenho que agradecer todo o seu conhecimento, e a sua palestra foi magnífica, como sempre o seu conhecimento realmente é fantástico. Então esses são os 2 convites que eu queria fazer para vocês, na próxima quinta-feira e na próxima sexta-feira. Lembrando que amanhã a live vai ser pelo Pensamento Ponto Espírita, e a gente volta a comentar depois novamente com vocês, tá bom? A mensagem de hoje que o Jerônimo traz para nós intitula-se Socorro. E a gente para um pouco para pensar e fala assim: quem de nós nunca precisou proferir esta palavra na sua vida? Seja, de repente, por um problema gravíssimo que foi acometido, ou aquela questão que te toca profundamente o espírito, a alma, e você necessita certamente de buscar um apoio
uma ajuda espiritual. Boa noite, Samuel, seja bem-vindo. Essa ajuda espiritual é quando nós recorremos ao nosso Mestre Jesus e buscamos, pedimos socorro por aquelas dificuldades que a gente está passando, pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos, e muitas vezes nós temos que buscar ajuda, fazer esse pedido de SOS para os nossos amigos espirituais nos protegerem, nos ampararem naquele momento de dificuldade. E a gente lembra até uma frase, não vou conseguir lembrar de quem que foi. Roberto, boa noite, seja bem-vindo. Não vou lembrar de quem que foi, mas diz que no momento da dificuldade, naquela dificuldade maior, até um ateu busca socorrer de Deus naquela dificuldade. Então, o pedido de socorro faz parte da nossa jornada evolutiva. E vamos ver a mensagem que o Jerônimo traz para nós a respeito desse tema tão oportuno. Alma querida e boa, conduzido pela esperança, volto a bater em sua porta. Conheço as reservas de amor em seu nobre coração. Sua filosofia ou religião pouco me importa. Trago na alma a dor que desconforta. Preciso de afeto, remédio, agasalho e pão. Não me negue por piedade o seu sorriso. Deus abençoe a nobreza do seu gesto. Venho em busca daquilo que preciso. Procuro o seu amor e não o seu protesto. Não diga que nada tem a oferecer. Conheço de perto misérias e desalentos. Das mãezinhas que só faltam enlouquecer por verem os filhos em extremo sofrimento. Venha comigo ajudar os que padecem, os que morrem devorados pela fome. O amor sustenta os sóis que resplandecem, e a caridade não pergunta pelo nome. Meu casebre é triste, pobre e não tem forro, mas dentro dele reina a paz do bom Jesus. Venho, alma boa, suplicar o seu socorro. Ajude-me, por Deus, a levar a minha cruz. Josineide, boa noite, seja bem-vinda. Então vejam que pedido de socorro muito interessante. E nós vamos fazer agora uma análise de parágrafo a parágrafo e nós vamos pensar, e certamente nós vamos encontrar muitas pessoas nessas condições. Ele diz assim, Alma querida e boa, conduzido pela esperança, volto a bater em sua porta. Conheço as reservas de amor em seu nobre coração. Sua filosofia ou religião pouco me importa. Trago na alma a dor que desconforta. Preciso de afeto, remédio, agasalho e pão. Quantas e quantas pessoas que buscam a nós necessitadas, como diz aqui, de afeto, ou de um remédio, de um agasalho ou de um pão. E aquilo interessante que ele fala para nós, a filosofia de vida desta pessoa ou de religião pouco importa, na verdade está precisando ele está pedindo socorro, para que a gente possa socorrer independentemente se a pessoa tem um preceito religioso, segue esta ou aquela religião. A fome não pode esperar. O afeto, sobretudo nesses momentos que nós estamos vivendo, é muito difícil. Quantas pessoas estão passando por dificuldades? Quantas pessoas estão desamparadas nessas dores que a pandemia nos trouxe? E olha só como ele vai continuar dizendo: não me negue por piedade o seu sorriso. Deus abençoe a nobreza do seu gesto.
Venho em busca daquilo que preciso. Procuro o seu amor e não o seu protesto. Natália, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Então, olha só. Ele está necessitado do nosso sorriso. Gente, se nós pudermos sorrir, se nós pudermos trazer um gesto de gentileza, de afeto, de carinho àquelas pessoas que sofrem, quão difícil é estar no lugar deles. Quão difícil é estar no lugar dessas pessoas. E ele está colocando assim: procura o seu amor, não o seu protesto. Ou seja, quando nós formos ajudar uma pessoa, nós não temos que ficar preocupados, saber se a pessoa dessa ou daquela religião, que time ela torce ou não, que preferência política ela tem ou não, qual a sua orientação sexual, qual a raça da sua raça, a cor da sua pele, de onde que ela veio. Pouco importa, nós somos todos irmãos. Nós somos todos irmãos. Então nós temos, o João Carlos está dizendo com muita propriedade, essa estrofe lembra o pedido de socorro silencioso, que muitas vezes nós não vemos ou fingimos não ver. Eu comentei já numa live com vocês que tem uma conhecida amiga minha aqui de Araraquara, e que ela foi fazer um trabalho em São Paulo e tinha que ir, o escritório que ela tinha que ir era próximo ali da Praça da Sé. E ela notou, assim, de uma forma assim tão complicada as coisas que ela via na rua, porque ela falava assim: aqui em Araraquara, às vezes quando nós encontramos um andarilho, ele normalmente está debaixo da marquise, ele está ali deitado, não estamos fazendo juízo de valores por que ele está ali na rua naquele momento. Mas que lá em São Paulo, ela via as pessoas dormindo assim no meio do calçadão, não no meio fio, lá no meio da rua praticamente, pensando assim, né, onde os transeuntes passam. E ela falou assim, que ela via aquelas pessoas passando por esses andarilhos como se fosse um saco de lixo, como se fosse um monte de coisas inservíveis. E falou, só faltava chegar a um cúmulo de passarem por ele e pularem a pessoa. Então, não ter essa empatia, essa sensibilidade daquele irmão que está ali na rua, mal cheiroso, maltrapilho, sabemos, mas não sabemos o que tem por trás daquele irmão. Não fazermos juízo de valor, não criar uma situação, mas tentar distribuir o amor. Se você não puder fazer nada por ele, faça uma prece. Naquele momento que você passar por um andarilho que está dormindo ali na rua, por exemplo, faça uma prece. Peça que a espiritualidade amiga possa arrumar um jeito de ajudá-lo, de socorrê-lo. Tentarmos fazer alguma coisa como se fosse um parente nosso que estivesse ali. Será que nós agiríamos do mesmo jeito? E olha que frase bonita também nesse parágrafo. Não diga que nada tem a oferecer. Conheço de perto misérias e desalento das mãezinhas que só faltam enlouquecer por verem os filhos em extremo sofrimento. Tem uma frase, né? A Ana está dizendo, vistos e não enxergados, invisíveis. Invisíveis, Ana. Invisíveis mesmo. É cômodo para nós, né, Ana? É muito cômodo a gente não enxergar, a gente não se condoer com a situação daquele irmão. Por isso que quando a gente faz as nossas vibrações, as nossas preces no final, nós lembramos sempre desses irmãos, os sem-teto, principalmente no momento de frio, né? Ou de chuva. Faz tempo que não chove, né? Mas o frio a gente até teve recentemente. Então a gente fica imaginando. E o João Carlos fazendo a adaptação a Mude se cair uma vez, a dor do mundo se tornou tudo normal aos olhos. João Carlos. A gente acostuma, né? A gente vai acostumando com essas situações e acaba não nos chocando mais. Faz parte como é que a gente poderia dizer?
faz parte da paisagem, né? Faz parte da paisagem. Então vejam, a gente tem que ter esse olhos de ver, sim, ouvidos de ouvir. Will, boa noite, seja bem-vindo. E aqui ele coloca, não diga que não tem nada a oferecer. Realmente, nós não podemos dizer jamais que não temos nada a oferecer, porque não existe ninguém tão rico que não precise da ajuda de alguém e nem tão pobre que não tenha nada a oferecer. Se nós não tivermos algo material para oferecer a esta pessoa que está na rua, que a gente tenha pelo menos o amor para distribuir, a prece, uma oração que você faça por aquele irmão caído na rua. E não façamos juízo de valores, que não sabemos quem está ali por trás daquele ser caído. Pode ser um irmão nosso de uma outra vida, por que não? Não sabemos. Não sabemos. E não julguemos porque não sabemos quais as razões que levaram aquela pessoa para as ruas. Muitas vezes, e já teve até acho que uma reportagem sobre isso, que foram entrevistar algumas pessoas e descobriram que eram pessoas que tinham determinado um padrão aquisitivo financeiro excelente. E alguma razão aconteceu que eles saíram de casa e foram para as ruas. A Ana está dizendo, não podemos perder a indignação pelas injustiças nunca. É de forma alguma. Nós não podemos achar isso tudo normal. Se a gente começar a achar isso que é normal, nós estamos com algum problema. Nós estamos precisando de um médico. Nós estamos com um problema de saúde gravíssimo. E só tem um médico que vai nos auxiliar a encontrar a cura dessa doença. É o nosso Mestre Jesus. Ele vai dizer então, né? Conheço de perto misérias e desalentos. Marco, boa noite, seja bem-vindo. Misérias e desalentos. Só quem passou pela fome, só quem teve uma vida, sabe, destruída por alguma situação que a gente não consegue imaginar. E não dá para a gente fazer paralelo, como eu costumo dizer, né? Eu sei que você está sentindo. Não. Nós não sabemos como o nosso irmão está sentindo. Se a gente poder dizer que sabe o que está sentindo, a gente precisaria ter encarnado no corpo dele, passando pelas mesmas experiências, nas mesmas condições, calçando os mesmos sapatos que ele, caminhando pelo mesmo caminho. Então, não dá para falar. Eu sei que você está passando. Não sabemos. Não sabemos. E ele coloca uma situação muito particular das mãezinhas que só faltam enlouquecer por verem os filhos em extremo sofrimento. Ana está dizendo para o Ari que faz um trabalho de rua há quase 20 anos. Que bonito, Ana, que bonito. E a Francine está dizendo que ninguém sente a dor do outro. E a Mari, não podemos medir a dor do outro, cada um sente de uma forma. Exatamente, gente, exatamente. É mesmo que se você pegasse um alfinete e espetasse o seu dedo, cada um tem uma sensibilidade. Mesmo que você colocasse o mesmo alfinete com a mesma força, perfurasse o mesmo tanto, não é igual. Não é igual. A Cláudia está dizendo, a gente não sabe a dor e o porquê esse irmão está nessa situação. A gente não sabe. Não sabemos. E não julguemos, isso é principal. É falta de trabalho, a pessoa está pedindo ali na rua, vai trabalhar, né? Tanto terreno para carpir, a gente é rápido, né? Para resolver em vez de ficar pedindo esmola, vai trabalhar. Por que não vai trabalhar? Aí você chega em uma pessoa, ainda às vezes uma pessoa portadora mudou um pouco o termo, né? Portador de necessidades especiais, hoje falam
portadores de deficiências, eu não sei exatamente o termo correto agora que estão sendo usado, mas você vê uma pessoa numa situação dessa, fala, nossa, criou-se uma legislação para atender essa faixa da população que sofre de alguma deficiência. E por que ele não vai trabalhar então? É a mesma coisa quando você encontrar uma pessoa que está com depressão e julgar, falar assim, isso aí é frescura, isso aí é falta de fé, é falta de religião. Falta de fé é por você que não conhece aquilo que a pessoa está passando. Então, tem que ter sensibilidade para conseguir enxergar no teu irmão um irmão que está sofrendo e só ele sabe a sua dor, só ele sabe a intensidade da sua dor e não somos nós que vamos julgar. Se o nosso Mestre Jesus não julgou a nenhum de nós, é pessoa com deficiência, Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. É bom a gente pegar o termo correto porque mudou tanto, né? Então mas obrigado, Marcelo, obrigado pelos esclarecimentos. Das mãezinhas que só faltam enlouquecer por verem os filhos em extremo sofrimento. Olha, gente, a gente pode dizer assim, o amor que mais se aproxima do amor de Deus para conosco, né, com as criaturas, é o amor de mãe. A mãe deixa de comer para alimentar um filho. E uma mãe, quando está sofrendo por um filho, é realmente muito doído, muito doído. E vocês vejam uma coisa que é interessante. Não sei se vocês já perceberam e analisaram essa questão. Quando existe a questão o Marcelo está dizendo, não é nem portador e nem com necessidades especiais. Obrigado, Marcelo. Mas antigamente tinha essa conotação, né? Tinha esse... Ainda bem que está afunilando, né? A terminologia, ficar uma coisa mais clara, mais precisa, né? Pessoa com deficiência. Mas eu vou falar para vocês, né? A gente fala muito da deficiência dessa que a gente enxerga, né? Nós todos, indistintamente, tá? Temos algum grau de deficiência. Então nós não podemos... É que os nossos irmãos às vezes trazem alguma muito mais visível para nós. Então é fácil. Agora as deficiências da alma, aquelas lá profundas que a gente encontra quando a gente faz aquele exame de consciência, quando a gente mergulha fundo dentro da gente e a gente vê coisa que a gente não quer ver, a gente quer sair correndo. Quando nós, né, fazemos uma autoanálise, a gente fica com medo do que a gente vê. Então eu posso dizer que a gente tem muito mais deficiências que muitos irmãos, aparentemente aí numa condição diferente, né, entre aspas. E vejam como que é interessante. Eu estava falando para vocês, portador de necessidades especiais, mudou sim. Uma mãe que tem um filho prisioneiro. Aquele prisioneiro, vocês podem ter a certeza, a esposa, os filhos, os amigos, literalmente chegam, na maioria das vezes, tá? Estou falando generalizando, abandoná-los. Mas as mães estão sempre lá. As mães não deixam, não perdem uma oportunidade de fazer uma visita para um filho que está preso. Então, imagina para uma mãe qual o sofrimento que é ver um filho numa condição dessa, preso. E o Jerônimo fazia muitas visitas à cadeia pública de Ituiutaba. E ele conversava muito com os prisioneiros. E ele falava para os presidiários que ele era tão prisioneiro quanto eles. Olha que referência. Que ele era tão prisioneiro quanto eles. Porque eles estavam presos por uma questão particular, né? Estavam atrás das grades. E o Jerônimo estava preso a um leito, a uma cama ortopédica. Passou mais de 30 anos por delitos do passado, por resgate de encarnações anteriores.
e também estava prisioneiro quanto eles. E eu lembrei também de uma frase do Chico, né? Quando perguntaram para o Chico que era um prisioneiro, o Chico muito claramente disse: qualquer um de nós que foi descoberto. Qualquer um de nós que foi descoberto. Então, quantos de nós já cometemos atrocidades sem fim? Se a gente fosse, né, tomar consciência das nossas encarnações anteriores, a gente estaria literalmente rubro, envergonhado de tudo que a gente fez. A gente não saberia nem aonde enfiar a cara. Mas a misericórdia divina nos dá a bênção do esquecimento. Então, por isso é importante que a gente aprenda que nós estamos vivendo a nossa melhor encarnação, a nossa melhor roupagem. Então, esqueça quem você foi, importa quem você é nesta encarnação. Quem o Jerônimo foi nas outras vidas? Pouco importa. Quantos erros, quantas atrocidades ele cometeu em outras vidas? Pouco importa. O que importa realmente, que foi o divisor de água dele, foi nesta última encarnação. O que ele pôde construir, mesmo com as suas limitações. Mesmo com as suas limitações. Saulo de Tarso também. Quantas atrocidades, quantos crimes ele cometeu, mandou cometer. No entanto, ao se transformar, ele seguiu, transformou-se num novo homem. Então não vamos ficar preocupados com quem fomos, o que deixamos de... Qual foi a última nossa encarnação, antepenúltima, pouco importa. A gente sabe, mais ou menos, pelas nossas tendências, o que é alguma coisa que a gente foi, pelas nossas tendências, mas não precisa se preocupar muito com isso não. O Will está dizendo que a atual é sempre a melhor versão de nós mesmos. Que bom, né, Will? Que bom mesmo, né? Eu estava até brincando outro dia, que quando a gente faz uma análise dos nossos irmãos, entre aspas, inferiores, né? Os nossos irmãos animais, e que você olha para um olhar de um cachorrinho, por exemplo, e você olha para o olhar do cachorrinho, ele fala com você só pelo olhar. Carla, boa noite, seja bem-vinda. Ele fala com você só pelo olhar. A gente fala assim, será que o processo evolutivo é esse mesmo? Ou a gente está num processo inverso? Quando a gente conseguir evoluir, nós vamos ser os animais? Porque os animais não matam, né? Apenas para se alimentar. Vejam quantas e quantas situações. Se a gente for comparar, aí uma vez falaram assim, mas os animais têm o instinto. Ele não tem a razão e o discernimento. E aí eu pergunto para vocês, quantos de nós temos razão e discernimento? Né? A Carla diz, os animais mais evoluídos que nós. Com certeza, né, Carla? Com certeza. Só no olhar eles falam muito, eles se comunicam. Eles não chegam a expressar a fala, né, articulada como a gente, mas eles falam muito. E ele vai trazer então para nós esta frase agora, neste parágrafo: venha comigo ajudar os que padecem, os que morrem devorados pela fome. O amor sustenta os sóis que resplandecem, e a caridade não pergunta pelo nome. Né? Olha só, venha comigo ajudar os que padecem. Ele está nos chamando. Oi, Marquinho, boa noite, querido. Ele está nos chamando para que a gente saia da nossa zona de conforto, que a gente saia do íntimo de nós mesmos, que a gente vá em busca daquele irmão que está precisando, seja de um prato de sopa, de um pedaço de pão, de uma palavra de consolo, de um sorriso, de um alento. Então ele está nos chamando para isso. Venha comigo ajudar os que padecem, os que morrem devorados pela fome, né? E aí ele vai dizer também que a caridade não pergunta pelo nome. E eu lembro até do projeto da Fraternidade Sem Fronteiras, até fiz uma postagem dos stories que eles postaram agora recentemente,
A Fraternidade Sem Fronteira tem um trabalho magnífico de ajuda. A Mari está dizendo, eu estou aqui ajuda muito. Sem dúvida, Mari. Estou aqui, se você precisar, conte comigo. E a Fraternidade Sem Fronteiras faz esse trabalho. Estava vendo a postagem da Ilha de Madagascar que eles conseguiram fazer um refeitório fantástico lá para acolher aqueles irmãos nossos que passam situações muito mais difíceis, né? Então você vai falar assim, João Carlos, capítulo 13, item 4. João Carlos, vou anotar aqui, viu? Porque essas coisas não são muito bom, vou até anotar. 13, item 4, para depois eu ler. Gente, ó, lição de casa, João Carlos passou para a gente. Ó, peguem depois o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 4, tá? Infortúnios ocultos, tá? Fica para tarefa, João Carlos está dando tarefa para nós, aí para mim também. Então nós vamos ter que ler os infortúnios ocultos. E estava falando da Fraternidade Sem Fronteiras, né? Muitas pessoas às vezes falam assim, nossa, mas para que eu vou ajudar o pessoal lá da África com tanta gente necessitada aqui? A irmã Aila, né, que é uma religiosa espírita, espírita não, religiosa católica, mas que fala, que tem bastante conhecimento da doutrina espírita, que já leu Paulo Estevam acho que várias vezes, ela fala que a fome não tem nacionalidade, a fome não tem raça, a fome não tem credo, a fome não tem nada, a fome tem fome. Alessandra, boa noite, seja bem-vinda. Então, não importa onde nós estamos ajudando, né? O importante é fazermos, ajudar de alguma forma. E o chamamento, né, este pedido de socorro, vem para nós como se alguém tivesse clamando por socorro. Socorro, estou com fome, gente. Socorro, eu estou precisando desabafar, preciso de alguém que me escute. Então é importante que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Para tantos infortúnios ocultos, né? A Rose está dizendo, já tem várias vezes essa página no Evangelho no Lar. Gisele, boa noite, seja bem-vinda. E ele vai dizer também, né, uma referência, olha só, geralmente quem fala isso não ajuda ninguém, né? Porque se ajudasse não teria tempo de falar essas coisas, é verdade. E sabe que eu estava fazendo uma coisa, Carla, vou até antes de entrar nesse parágrafo aqui, a gente faz alguns juízos de valores, eu tenho que me penitenciar que eu já fiz esse juízo de valor também. Quando alguma pessoa, por alguma razão específica, seja interesses particulares ou fins eleitorais, o que quer que seja, algum interesse, a pessoa faz uma campanha e praticamente faz soar as trombetas. Ela faz soar as trombetas porque ela está fazendo uma campanha para arrecadação, para aquelas entidades assistenciais tão necessitadas. Então ele vai na mídia, ele vai ali, alá, colar. E um caso muito particular aconteceu numa cidade aqui próxima, que uma pessoa, organizando uma corrida de ruas, ela fazia a arrecadação. A inscrição para aquela corrida era exatamente, vamos supor, 5 quilos de alimento não perecível, por exemplo. 5 quilos de arroz ou de feijão, alguma coisa assim. E eu lembro que na época eu cheguei a fazer um juízo de valor a respeito dessa pessoa. Ele está fazendo isso porque ele tem fins escusos por trás disso, ele está querendo isso, está querendo aquilo, não acho justo ele estar fazendo isso, está fazendo aquilo, tudo mais. Tá bom. Eu não fui lá, não participei, não colaborei. E fiquei com a minha soberba, né? Eu fiquei com a minha soberba tão grande. Luiz Fernando, boa noite, seja bem-vindo. Fiquei com a soberba tão grande e fiz um juízo de valor de um irmão. Tudo bem, ele fez soar as trombetas, ele fez uma campanha, arrecadou fundos, arrecadou mantimentos para distribuir para a comunidade carente. Então ele fez a distribuição, ele apareceu. Tá bom. Soou as trombetas, já recebeu a sua recompensa. Agora, entre ele fazer aquilo lá que fez
E entre a minha postura, além de não fazer, critiquei. Alguma vantagem, pelo menos, com a atitude dele, algumas famílias vão ser muitas famílias, na verdade, vão ser beneficiadas com aquele gesto dele. Então, embora ele tivesse utilizado de um meio para autopromoção, a gente pode dizer que, ainda assim, o gesto dele foi válido, porque ele auxiliou várias pessoas, enquanto eu, pura e simplesmente, só fiquei na crítica. Só fiquei na crítica. E nada fiz. E nada fiz. Então, criticar o outro que está fazendo, ainda que seja para aparecer, tá bom, mas o que você fez? Se eu tivesse que colocar numa balança, por exemplo, né, entre eu e essa pessoa, não precisaria nem dizer, né? Não precisaria nem dizer. O peso dele estaria muito maior do que o meu. Porque ele, embora tivesse feito tudo aquilo para aparecer, para comprar um outro fim que seja, para, sei lá, se fosse candidato a alguma coisa, não era eleição na época disso. Mas tinha talvez alguma razão por trás do que ele estava fazendo. E eu fui muito ferrenho no julgamento. Então, quem teve mais peso? Ele que mandou soar as trombetas, ou eu que fiquei trombetando o rapaz e nada fiz? Criticando ainda, né? E desestimulando outras pessoas que poderiam ir participar e colaborar ainda. Então vejam como que é. A gente cai muitas vezes, né, nesses falsos conceitos, né? Que na vossa mão esquerda não sabe o que faz a vossa mão direita. Esse preceito, viu, Ana, ele é muito mais profundo. Porque muitas pessoas, muitos de nós ainda, a gente acaba fazendo assim, a gente deixa sair um pouquinho assim, mostrar um pouquinho assim. Às vezes você não faz, né, com tamanha divulgação, mas alguém no seu meio familiar fica sabendo. E eu lembro muito bem do exemplo do Ayrton Senna, que muito discretamente, ele auxiliava várias e diversas instituições na total obscuridade. Ninguém sabia. Só vieram a saber que ele fazia esse gesto, e aí depois foi criada a fundação, né? Depois do desencarne do Ayrton. Então, esse é um processo a que todos nós deveremos chegar um dia. E fazer a caridade, na verdade, é assim. É você fazer de tal forma que nem mesmo você saiba que você está fazendo. Fica no automático. Aquilo acabe virando um hábito, acabe fazendo parte da tua vida naturalmente. Como você respirar, como você piscar, como você... quantas vezes o seu coração bate, prestar atenção de quantas vezes ele está batendo. Nós não prestamos atenção quantas vezes nosso coração bate, quantas vezes respiramos, quantas vezes piscamos. Só se a gente ficar prestando atenção. E então é mais ou menos assim, quando a gente for conseguir fazer a caridade com esta perfeição, né, de não saber quantas vezes está batendo meu coração, quantas vezes eu pisquei, faz parte do nosso processo. Chegaremos lá um dia, mas ainda que a gente não consiga, é que eu falo, se você não conseguir desenvolver um ato de caridade, de gentileza, é importante que você vá trabalhando, vá fazendo ainda que meio que forçado. E depois aquilo vai fazendo parte da tua vida naturalmente. E só finalizando, ele diz assim: meu casebre é triste, pobre e não tem forro, mas dentro dele reina a paz do bom Jesus. Venho, alma boa, suplicar o seu socorro. Ajude-me, por Deus, a levar a minha cruz. Então, quantas pessoas, né? Quantas pessoas que moram numa casa simples, Ana está dizendo, às vezes pensamos em fazer a caridade só para cumprir o protocolo. Sim. Existe um detalhe, né, Carla, que é o que a gente fala que é a filantropia, né? A filantropia é diferente da caridade. Mas ainda que a gente não consiga ser caridoso, né? Vamos ser filântropos pelo menos, né? Vamos fazer a campanha da cesta básica, campanha do quilo. Vamos fazer alguma coisa. Está dizendo então aqui, essa pessoa mora numa casa, né, pobre, que não tem forro.
mas dentro dele reina a paz do bom Jesus. Então o que a gente pode dizer? Que nesta casa que não tem teto, né, não tem forro, deve ser de cimentado, por exemplo, não tem um piso bonito, mas dentro dela reina a paz do bom Jesus. Gente, então é uma casa rica. É uma casa rica. Porque numa casa que existe a presença de Jesus, e aí nós recomendamos, sem sombra de dúvidas, o culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar é trazer Jesus para estar conosco naquele momento. É os nossos amigos espirituais estarem sempre junto conosco, sempre nos amparando, sempre nos protegendo. E para isso é importante que a gente abra as portas da nossa casa para esses amigos espirituais. Não só abrirmos as portas, mas as janelas também, espirituais, a gente está dizendo, tá? Abrir as portas e as janelas para que as entidades espirituais possam estar presentes. O Luiz está dizendo, construir uma casa é fácil, difícil é construir um lar com amor e harmonia. E a Mari está dizendo que esse lar tem tudo. Claro, um lar que tem Jesus, não falta nada. Ainda quando só tenha pão, esse pão é abençoado. Então realmente é muito importante. E ele está pedindo o nosso socorro. E pede, ajude-me por Deus a levar a minha cruz. E a gente sabe, né, que as nossas cruzes não são fáceis. Tem dia que nós vamos precisar, como Jesus precisou, de um Simão Cirineu para nos auxiliar, né? A Cláudia diz, nesta casa é bênção de Jesus, a simplicidade e tudo. É tudo. É a paz que não tem preço. E Aline, boa noite, seja bem-vinda. Lembrarmos assim, né, que a nossa cruz, ela é difícil de carregar. Sobretudo, né, quando os momentos estão mais difíceis, quando a gente tem que subir uma rampa, quando estamos cansados, com sede, com fome. Então, e nesse momento, nós vamos precisar de alguém que nos ajude a carregar a nossa cruz. O nosso Mestre Jesus precisou de um Simão Cirineu. Então imagina nós. Imagina aqueles irmãos que estão lá na rua. Imagina aquelas mães aflitas por seus filhos. Tem tantas e tantas dores que, como eu comentei na palestra de ontem, né, na live, a gente não precisa nem olhar para trás, do lado mesmo. Olhar do lado, a gente já teria muito, mas muito a agradecer, em vez de reclamar por tantas e tantas coisas. Queridos amigos, ficou então o dever de casa que João Carlos passou para nós, capítulo 13, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, infortúnios ocultos, tá bom? João Carlos passando tarefa de casa para nós, isso é muito bom. O João Carlos está colocando o nome de uma pessoa aqui, Júlia Petian. Estamos anotando aqui, João Carlos. Câncer de mama. Se Deus quiser, vai dar tudo bem, viu, João Carlos? Vai dar tudo bem. Eu comentei até na live de ontem de uma amiga nossa que quando ela passou por um problema semelhante, uma pessoa muito boa, uma pessoa que tem um ótimo coração, ela chegou e em vez de reclamar, em vez de falar, Deus, mas por que eu? Com tanta gente ruim, por que para mim? Ela mudou a fala e disse assim, para que essa doença comigo? Vou marcar o nome aqui, a Carla está dizendo, Paulo César Gonçalves Perpétua. Então, e aí em vez dela pura e simplesmente ficar perguntando, né, por quê? Com ela pensou, para quê? Para que aquela doença tinha vindo para ela?
qual era a lição que ela tinha que tirar daquela doença. E quando ela mudou a forma de ver, na verdade ela nem chegou a pensar o contrário. Veja que coisa interessante. Ela realmente conseguiu vencer. Passou pelo procedimento, fez o tratamento necessário e está recuperada. Então tenhamos fé que a Júlia vai se recuperar sim, assim como o Paulo César e outros queridos amigos que sempre nos pediram prece, que a gente depois vai. O Samuel fez a primeira sessão de rádio hoje. Continuaremos em vibração por ele, João Carlos. Tá? A gente fala assim, nós somos apenas e tão somente instrumentos, né? Nós fazemos os pedidos e a espiritualidade, né? O Marquinho está dizendo a mesma coisa, não é fácil lidar com a doença, mas como nos aprendemos, tudo fica mais leve. E o Marquinho passou por uma situação, né, Marquinho, que ele tinha dificuldade de entregar o seu fardo, a sua cruz para Jesus, né? Quando a gente entrega, tá difícil, não consigo levar, até aqui consegui levar. Então, né, quando a gente consegue entregar, a gente fica mais leve, né? A gente fica mais leve. Queridos amigos, vamos então às nossas vibrações. Lembrando então que a live de amanhã, para aqueles que chegaram mais tarde, a live de amanhã às 22 horas será pelo perfil Pensamento.espírita no comando da Martiele. Martiele vai estar fazendo a live sozinha, eu vou estar nos comentários amanhã, tá bom? E na quarta-feira eu falo de novo da live da palestra de quinta-feira, tá bom? Regina, boa noite, seja bem-vinda, nós já vamos para a nossa prece, esteja conosco, nos acompanhando então, tá bom? Vamos colocar aqui então a nossa... E assim, queridos amigos, aqueles que se sentirem confortáveis, vamos fechar os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos soltando lentamente o ar, vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, relaxando o nosso pensamento, se desligando de todos os problemas que trazemos ao longo do dia e vamos apenas e tão somente seguir os acordes suaves desta melodia que nos conduz às esferas luminosas junto ao nosso Mestre Jesus. E a Ele vamos pedir muito encarecidamente, Mestre querido, abençoe a cada um de nós que está aqui nesta live neste momento, abençoe a cada irmão que passou por ela ou precisou sair, abençoe também aqueles irmãos que vão assistir depois, derrame suas bênçãos sobre o nosso lar, sobre os nossos familiares, os nossos entes queridos, cada um deles possa receber as energias da espiritualidade superior por meio de seus protetores queridos, seus anjos de guarda. Derrame, Senhor, suas bênçãos sobre os nossos irmãos que perambulam pelas ruas, os sem teto, que não têm um lar, que não têm um carinho, que não têm um afeto. Abençoe, irmãos, também os nossos irmãos presidiários, cumprindo penas. Ampare-os, Mestre. Abençoe suas mães. Abençoe, Senhor, os velhinhos nos asilos, as crianças órfãos, os nossos irmãos perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, aqueles irmãos que estão em depressão, com as dores da alma, aquelas dores profundas que calam fundo no peito.
Ampare-os, Mestre. Dê o socorro, dê o lenitivo a cada um deles. Queremos, neste momento, fazer alguns pedidos, em especial pela nossa querida Cláudia Aparecida Tropel, José Henrique Aguiar, nosso querido Samuel Alves dos Santos, a Luísa Marques, a Ivana Atílio Sanches, a Júlia Petian e o Paulo César Gonçalves Perpétua, rogando a Jesus, rogando aos amigos espirituais da equipe de Dr. Bezerra de Menezes, que possa envolver a cada um deles e também aqueles que estamos pensando neste momento, irmãos queridos, que nos pediram preces ao longo do dia, ao longo da semana. Ampara-os, Mestre. Rogamos ainda a equipe médica espiritual, na pessoa do bondoso Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, derramando sobre elas os eflúvios benéficos e salutares, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Eu agradeço uma vez mais a cada um de vocês que estiveram conosco e desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!